Bom dia! Que Deus abençoe a sua segunda-feira, que você possa ser inundado pela graça do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o laço, toda a armadilha satânica, todo o espírito de engano, em nome do Senhor Jesus, eu amarro na sua vida, eu expulso da sua vida todo o espírito de confusão, todo o espírito que traz ansiedade, inquietação, de discórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo pela unção que despedaça e quebra todo o jugo sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus e repreendo todo o espírito de incredulidade e amarro também. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ouvir esta palavra e entender que é Deus que está a falar ao seu coração. Eu também peço em nome do Senhor Jesus que as palavras que saírem da minha boca não sejam vindas da minha mente, nem da minha alma, nem das minhas emoções, mas que sejam vindas do Espírito Santo de Deus, para orientar você, para abençoar você, para trazer uma direção e uma luz, que a minha boca seja uma boca profética na sua vida, para que você entenda as respostas, às vezes que você não consegue ouvir tão claramente de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro este momento ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dou uma ordem para que todas as fortalezas e sofismas que se levantem contra o conhecimento de Deus na sua vida sejam completamente destruídas, que você possa repetir comigo isto que eu lhe vou dizer agora. Eu levo todos os meus pensamentos completamente cativos à obediência, ao louvor e à adoração ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você não precisa de fazer as orações sempre iguais às que eu faço, eu apenas faço aquilo que o Espírito Santo de Deus me conduz a fazer. E é necessário, esta parte aqui de levar os pensamentos cativos a Deus é importante, porque se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida e estar no centro da vontade de Deus, você necessita ser submisso e submissa a Ele. E existem fortalezas e sofismas, sim, senão não estaria lá escrito no livro, nas cartas no Novo Testamento, não é? Para que nós fizéssemos. E quando eu disse para você repetir comigo a oração, porque não sou eu que o posso fazer por si. Há coisas que nós é que temos que fazer. Eu levem os pensamentos, ou seja, temos que ser nós a levar, tem que ser uma escolha nossa. Ontem falámos acerca de estar no centro da vontade de Deus. Eu sinto aqui uma unção de Deus e uma graça de Deus muito grande. Sei que Deus vai falar consigo. Então não deixe também de abençoar outras pessoas com esta mensagem. Então, ontem falámos acerca de estar na vontade de Deus para viver o milagre. Eu creio que Deus tem planos, assim, todas as pessoas que estão aqui, todos os nomes. Hoje vamos falar de Ruth. Eu não vou fazer nenhuma série de mensagens. Deus colocou no meu coração de continuar a falar acerca de continuação acerca da mensagem de ontem, que é estar na vontade de Deus para receber a bênção, porque se você não está no centro da vontade de Deus, você não está com os pensamentos cativos a Deus, você não consegue ouvir a voz e a direção de Deus. Então, há pessoas que estão a perder guerras porque não estão submissas a Deus. O que é que as Escrituras nos dizem? Resista ao diabo na fé, submetam-se a Deus e resistam ao diabo na fé. Então, primeiro da sequência vem a submissão a Deus. E depois Deus, quando você está submissa a Deus, você está revestido dele. A proteção é dele, a batalha é dele. Mas você tem que resistir. Entende? E isto é com fé. Então que Deus possa aumentar a fé, a esperança no seu coração. Talvez você esteja a passar momentos difíceis, você precise mesmo de uma direção, precise de uma resposta. Você precisa de uma orientação da parte de Deus, precisa de uma cura, de um milagre, precisa de ser liberto e liberta, precisa de um familiar liberto ou liberta, precisa de uma virada na sua vida, mas não por uma virada por cá, porque o outro está a virar, não, porque você necessita mesmo e está a sentir uma grande pressão na sua vida. E eu quero dizer que às vezes as pressões da vida, as pressões pelas quais nós passamos, é Deus também a ajustar a nossa rota. Às vezes Deus dá-nos sinais, Ele nos impulsiona para mudanças e começa sempre internamente. Acredite, Deus nunca vai mudar
externamente, uma coisa que está alinhada com Ele, sem mudar primeiramente internamente. Então tem gente que está há muito tempo à espera, inclusive, não sei para quem é que Deus está a falar isto, está à espera de um milagre talvez na família, está às vezes à espera de uma abertura de uma porta, de uma direção, mas a pessoa ainda não permitiu que Deus tocasse talvez naquilo que você não quer tirar. Às vezes é necessário tirar o orgulho, e todos, atenção, todos nós temos que buscar em Deus o que é que o Senhor quer mudar em mim. Então, na continuação de ontem, não é, que falámos acerca de estar no centro da vontade de Deus e orámos por uma palavra que se chama Cará, não é? Quando o servo de Abraão foi lá à procura da esposa para Isaac, ele pediu essa orientação a Deus e tudo fluiu numa grande graça. Então esse Cará, o que é que significa esse Cará? É estar na vontade, no ambiente certo, no local certo, à hora certa, com as pessoas certas. Isto significa estar debaixo da graça de Deus, é acreditar no fluir de Deus, mas para isso tem que haver uma entrega da nossa parte. Ontem falámos de que em Amós, não é? Andariam dois juntos se não estiverem de acordo. Porque é que eu fiz esta oração consigo inicialmente? Porque se você não estiver de acordo, por exemplo, se você não quiser viver a vontade de Deus, não vale a pena estar a ouvir esta mensagem. Não vale a pena, sabe porquê? Porque nós oramos assim, eu levo todos os meus pensamentos cativos à obediência, ao louvor, à adoração ao Senhor Jesus. Eu gosto de fazer esta oração. Quando você se faz esta oração, você se está a submeter. E essas fortalezas que eu estava a falar, quebrei, não é? Para orar, quebrei essas fortalezas, são fortalezas que se levantam para que você não consiga viver essa boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida. Então tem muita gente que está a ser abençoada numa área da vida, mas outra não está. Obviamente que as pessoas todas, nós todos temos problemas, temos fases, temos estações, faz tudo parte, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, foi o que Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas Deus trouxe plenitude, trouxe prosperidade. Os planos que Deus tem para você são para que você prospere e não de mal, entende? Então olha aqui o livro de Ruth, que é um livro lindíssimo, que é dos livros que se aprende-se muita coisa. Então eu não vou ter tempo aqui também de falar dele, eu não venho falar acerca do livro de Ruth, mas venho falar acerca de Ruth estar no lugar certo, com as pessoas certas. E ela não estava, talvez como você, numa das melhores fases da vida dela. Ruth estava viúva e ela foi com Noemi, escolheu, optou seguir a sogra, que também estava viúva. A sogra não tinha dinheiro, não tinha nada para lhe dar, ela não tinha nada. E ela ia, eu não me lembro se ela, eu sei que era a outra nora de Ruth, não é? Porque todas elas estavam viúvas, a Ruth. Eu creio que era órfã, o nome da outra era órfã, mas eu não me lembro se ela era irmã dela ou se era mesmo só nora de Ruth, mas elas eram moabitas as duas, isso eu sei que eram moabitas. Então, o que é que acontece? A outra disse, não, elas foram atrás de Noemi, queriam, e Noemi disse, vocês ainda são novas, vocês têm uma vida pela frente, eu sou uma pessoa já idosa, viúva, não tenho nada para vos dar, eu vou para a minha cidade. E a órfã voltou para lá, voltou para a cidade onde ela estava, mas Ruth fez uma aliança com Noemi. Ela disse, o meu Deus será o teu Deus será o meu Deus, o teu Deus será o meu Deus. Então ela fez ali uma aliança, ela aceitou Deus, e naquele momento que ela, no meio da dificuldade, no meio da dor, ela entregou ali a vida a Deus, fez uma aliança, mesmo sabendo se iria dar certo ou não, uma jovem, mesmo sabendo se iria dar certo ou não. E eu sinto uma graça de Deus muito grande. Às vezes as pessoas olham para o outro e avaliam aquilo que a pessoa tem. Eu vou seguir esta pessoa porque esta pessoa aqui tem muitos seguidores, ou porque está muito bem sucedida. E essa pessoa às vezes não tem Deus e não tem uma direção profética para lhe dar. Essa pessoa não tem Deus. Eu não sei para quem é que Deus está a falar isto, mas que o Espírito Santo de Deus fala através da minha boca com uma palavra profética para as pessoas que aqui estão, e compartilho também com outras pessoas. Tem pessoas que precisam de ouvir esta mensagem. Eu sinto uma graça de Deus muito grande. Há pessoas
há pessoas que olham a aparência do outro. Atenção que eu não estou aqui a dizer que você tem que seguir qualquer pessoa, mas você tem que seguir o Espírito Santo de Deus. O que é que será que Ruth sentiu? O que é que será? O que é que será? Eu creio que não era dependência emocional. Eu creio que não. Mas assim, a Ruth não tinha nada. E às vezes, sabe, Deus faz com que você... Já me aconteceu tantas vezes. As pessoas olham para mim e pensam assim... Ou pensam que eu sou rica, amém, glória a Deus, que eu sou uma pessoa assim. Eu já passei por coisas da minha vida de ficar sem nada, já passei por muita coisa na vida e já aconteceu momentos assim, até inclusive de rejeição, de parecer que está a passar um deserto e não entender o que era. E era apenas Deus que queria que eu estivesse mais perto dele. E quando eu fui àquelas fontes dele, orando a ele, buscando a ele, eu recebi a direção dele. Às vezes Deus quer tirar da sua vida certas e determinadas coisas, porque há coisas que não vão caminhar consigo no futuro. Imagine, se Ruth tivesse optado por ir por ficar com órfã, entende? Não tinha vivido ela, não tinha pertencido à genealogia de Jesus. Eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu com Ruth. Ruth não tinha nada, Noemi não tinham nada. Não tinham absolutamente nada. E aqui no capítulo 2, 2:2, diz... e Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir agora até ao campo para colher espigas de cereal. Após aquele em cujo olhar eu acharei graça. Após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela disse: vai, minha filha. Então ela estava ali, ela fez uma aliança com Noemi e ela perguntava tudo a Noemi: o que é que eu posso fazer? Ela viu Noemi como uma mãe espiritual, como uma mãe, e isto é muito lindo. Ou seja, ela confiava na maturidade, na sabedoria, e Noemi também era muito transparente, e via-se que Noemi também era a pessoa certa, uma pessoa transparente, uma pessoa sem tabus. Ela, antes de ela escolher, ela disse: ó filha, eu não tenho nada para te dar, ainda és jovem, vai e casa-te. Era uma pessoa humana, além de ser espiritual, era humana. E é isso que tem que haver. Às vezes as pessoas não aceitam, também só querem ser muito espirituais, mas esquecem-se que ainda têm a carne, a humanidade. Não se trata de religiosidade. Trata-se de que Noemi cria em Deus, mas ela também estava a ver a situação dela. Noemi também foi abençoada. Então, ela veio colher o campo após os ceifeiros e aconteceu dela, ou seja, é aqui esta palavra, e o aconteceu que em outra versão mais original diz aconteceu que no significado original é a palavra também cará. Aconteceu que, ou seja, significa que ela estava no lugar certo, à hora certa, com as pessoas certas, no ambiente geográfico certo, no lugar certo. E é isso que Deus também quer que você tenha. E eu quero profetizar na sua vida sucesso, graça a Deus, para que você esteja em nome do Senhor Jesus no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas, à hora certa, em nome do Senhor Jesus. Receba esta oração pela sua vida. Isto é necessário. Eu vou repetir como ontem: não perca tempo em ambientes que não são para si. Eu sinto a presença de Deus. Não perca tempo em ambientes que não são para si. Não perca tempo, ou porque você às vezes é enganado pelos próprios pensamentos, por coisas que ouve. Porque você tem que sofrer, tem que estar no sofrimento. Olha, Ruth aqui já estava no sofrimento, tem que aprender, é Deus, é a machadada de Deus. Não, você não vê aqui escrito, ela passou a dificuldade dela, o que é que ela fez? Prosseguiu para a vida, foi procurar trabalho, andou, quis fazer qualquer coisa, não quis ficar ali a chorar o luto dela, e foi, só que ela estava no lugar certo. E o que é que aconteceu ali naquele lugar certo? Ela apanhou uma parte, diz assim... se encontrarem, ela encontrava-se, aconteceu que ela, em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era parente de Elimeleque, então uma das partes do campo que ela foi fazer aquele trabalho pertencia a Boaz, que veio no futuro a ser o marido dela. Este homem era um homem de Deus que orava pelos campos, orava pela família, um homem de oração, de respeito. E para mim Boaz é um homem, deve ser dos homens mais exemplares que eu vi aqui na Bíblia, tirando Jesus, não é? Mas exemplo, você vai ver aqui como é que é um homem que ora pela empresa, ora pela família, um homem de oração, de Deus mesmo, um Boaz. E quero profetizar aqui para mulheres que estão solteiras, que você possa encontrar o seu Boaz em nome do Senhor Jesus. E também quero orar
por mulheres que talvez estejam com dificuldades nos seus casamentos, que possam ser assim como Ruth, submissas, mas que elas também possam orar para que os seus maridos sim, tenham um encontro com Deus. Mulheres que têm maridos que ainda não conhecem a Deus, eu quero profetizar na sua vida que a sua oração vai mudar o caráter do seu marido. A sua oração como esposa tem um poder que nenhuma outra pessoa tem. Eu até posso orar aqui pelo seu marido, mas você é uma com ele, é uma carne com ele. Sabe o que é isso? Eu posso orar pelo meu braço, cura-me Jesus, eu posso, e você pode orar pelo seu marido. Você está mais perto dele do que ninguém. Então, o que é que acontece? Ela estava no lugar certo, ela casou-se, ela salvou também a sogra foi feliz também porque depois teve netos, teve filhos, passou a pertencer à genealogia de Jesus. Ela ouviu os conselhos da sogra, ela estava no lugar certo, ela fez a escolha certa. E para você fazer as escolhas certas, você tem que ter a graça de Deus, tem que pedir a Deus este cara, Senhor, faça com que eu seja bem-sucedida. Agradeço-me para que eu seja bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer. Que eu esteja nos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas. Talvez você já está farta aí de perder tempo com pessoas erradas. Você está aí, por favor, sabe que isso está um erro. Você está aí a atrapalhar os propósitos. Às vezes não é os outros que atrapalham, agora saiu besta. Às vezes você está a paralisar, as pessoas pensam que é o outro que está a estagnar e às vezes você que está a estagnar aquilo, nem você anda, nem os outros andam. Desvincule-se, entregue-se a Deus. Olha, faça como Ruth, vá, entregue o seu coração a Deus. Ruth não sabia o que é que esperava. E às vezes o sentimento do nosso coração também tem que ser assim como o de Ruth, porque é a realidade. Nós não vamos levar nada para a Nova Jerusalém, a não ser o nosso espírito. Nós não vamos levar os objetos, e as pessoas às vezes estão tão agarradas a certas e determinadas coisas, a relacionamentos, a coisas aqui da terra, e às vezes tem que ser como Ruth. Mesmo que você tenha os seus bens materiais e as suas coisas, não tenha medo de perder coisas por causa de Deus. Não tenha medo de arriscar por causa de Deus. Se você vê que Deus está nisso, arrisque. Esteja no centro da vontade de Deus, porque é lá que você vai frutificar. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por tanto amor, por tanta graça, Senhor. Continua a direcionar os corações destas pessoas que estão aqui, Pai. Posicionando-os, trazendo luz, Pai. Que nada fique em oculto, Pai. Que a Tua luz inacessível venha brilhar, Senhor, sobre cada mente agora, neste momento. Que estas pessoas sejam iluminadas com direções, Senhor. Que não sejam mais enganados. Livra-os do espírito do engano, Senhor. Livra-os da apatia, livra-os da estagnação, livra-os do medo, Senhor. Meu Pai, ajuda-os a ser fortes e corajosos, a serem, Senhor, como Tu, aquelas pessoas que Tu os criaste para ser, Pai. Que eles não tenham medo de arriscar, Senhor, não tenham medo de renunciar àquilo que é necessário, que eles sabem que o Senhor já falou para eles renunciarem. Há pessoas que têm que se levantar em oração também por outras, porque às vezes só falta você orar, não sei porque é que Deus está a falar isto. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.